Muito bem, Beto Rodrigues na área. Hoje, com enorme prazer de receber aqui nada mais, nada menos do que Ricardo Full Trader. Tive o prazer de conhecer ele no último Betmasters, foi muito simpático com todo mundo que chegou lá para trocar uma ideia e atendeu esse nosso convite. Obrigado, Full Trader. Faça a sua apresentação, que nem é necessária, mas enfim, o espaço é todo seu. Tamo junto, cara. Obrigado pelo convite. Eu acho sensacional esses espaços democráticos, onde a Sim, gente consegue trocar uma ideia sobre a vida do trader, né? Não só exato. tem espaços onde a gente fala de técnica, tem vídeo chato onde a gente fala de número, tem esses espaços onde a gente fala, peraí, o trade é um pedacinho da minha vida. Tem um Exato. monte de outras coisas aí. Então, Coisas se eu boas, puder coisas ruins, tem ajudar, de tudo. se de alguma maneira você conseguir ajudar e inspirar a galera um pouco com a loucura que é a Sim. minha vida aqui, tamo junto. Conta comigo aí. Tamo junto, obrigado. Primeira pergunta e talvez a última sobre trade, só para a galera se situar, como que você começou, como que você conheceu esse universo? Cara, eu jogava pôquer, jogo ainda, sou Uhum. apaixonado por pôquer, eu acho um esporte fantástico, porque ele envolve a mente humana, ele envolve algumas coisas além dos números, né? Ele envolve muito questões psíquicas, e eu sou um apaixonado por comportamento humano também. Legal. E no meio do pôquer, fazia pôquer para me divertir, mas também para fazer grana, né? E aí no meio do pôquer você acaba conhecendo algumas pessoas. Aí uma galera, alguns amigos disseram que tinha um pessoal de Portugal, não falaram nem que era no Uhum. Brasil, mas que tinha um pessoal de Portugal, né? Alguns Vou caras que falar das trabalhavam antigas. no pôquer em Portugal, que trabalhavam com aposta esportiva e pá. E aí eu vi uma palavrinha que era variância baixa. Não sei se você joga pôquer ou não. Conheço, mas não tenho hobby, não. Não costumo No jogar. poker, a Já variância, brinquei. a palavra variância, ela permeia o meio, porque a variância no poker é muito alta. É você fazer tudo certo e perder. É mais ou menos assim. Você joga a mão, você está com a melhor mão da mesa, não tem como não comprar aquela. Não tem como não jogar aquela mão. Você joga, faz tudo certo, mas alguém do outro lado ganha. E não significa que seja um jogo de azar, mas tem uma variância muito alta entre o que é esperado e o que acontece. Então você tem que ter um volume de jogos Uhum. de mãos jogadas muito alta para você fazer grana. Para que no E um longo prazo parênteses tudo isso aqui, seja positivo. exatamente. E um parênteses importante é que no poker, Claro, fica à eu vontade. falo que o poker não tem como não fazer grana online. O cara que sabe jogar poker, ele sempre vai fazer grana online, porque é um esporte que envolve muita matemática. E eu estava lá nesse meio. E Uhum. aí eu ouvi falar que tinha uma modalidade de aposta que tinha uma variância imensamente menor do que a variância do poker. E aí eu primeiro duvidei, falei, como assim, cara, né? Porra. Aí já chamou E atenção. aí, exatamente, aí eu fui ver. Na época, cara, não tinha muita coisa, ou quase nada, na verdade, né, de material aqui. Aí tinha alguns fóruns portugueses, eu comecei a dar uma sapiada aqui, ali, olhar algumas coisas. E ali começou a minha trajetória de conhecer as apostas esportivas, né? Peguei uma grana que eu ganhei no poker, né, foram US$ 52, nunca me esqueço, abri minha Foi o conta. seu aporte inicial. Abri a conta, fui em 15 dias, eu fui de US$ 52 para 850, falei, vou ficar rico, vai ser foda. Começou a projetar, né? Já não, cara. Aquela conta todo mundo faz no início. Pô, se eu fiz isso em 15 dias, imagina agora com 850 como é que vai ser o final do ano. Vou comprar Exato. aquela casa, aquele carro, aquele não sei o quê. Enfim, 2 dias depois me fudi no jogo do Palmeiras e quase zerei, né? Não cheguei a zerar, mas quase zerei. E a partir daí a minha história foi sendo construída com Bacana, 4 bacana. anos perdendo grana. Eu fiquei 4 anos, não ganhei nada, assim, só eu perdi mais ou menos, deixei mais ou menos uns R$ 100.000, um pouco mais de R$ 100.000 no mercado. Deixei mesmo, assim, em 4 anos. Mas aí você vai aprendendo algumas coisas e aí eu me Foi o virei pro custo lado do seu aprendizado, né? exato. Eu acabei me voltando pro lado dos números por conta de uma coisa curiosa também. A minha formação naquele momento, né, era Uhum. a enfermagem. Eu era enfermeiro e trabalhava como enfermeiro em posto de saúde, né? Eu era enfermeiro Uhum. da família. E aí, só que eu também sou de tecnologia, eu gosto de tecnologia também, então eu também era programador, algumas coisas. Aí comecei a criar umas soluções para resolver meus problemas como enfermeiro de gestão. Acabou que
a prefeitura me chamou para trabalhar lá na sede para criar um aplicativo para ajudar no controle de internação, né, de prevenção de paciente diabético, hipertenso, essas coisas. Legal. Aí eu comecei a estudar dados, comecei a me aprofundar em dados, em números, e aí me formei pela FIAP, né, fiz algumas formações pela FIAP em Data Science aqui em São Paulo. Sim, sim. E aí os meus dados, aí eu já conhecia, nesse momento eu já trabalhava, já apostava, né, para trabalhar para aposta, mas já apostava. E aí as minhas aplicações no curso de Data Science foram todas com dados de futebol. E aí eu fui entendendo que existiam padrões nessa parada. Sim. Aí meu jogo mudou completamente. Aí cara, foi da água para o vinho. Assim, foi de aí 4 viu anos. Que seria possível ali. Foi de 4 anos perdendo dinheiro para a partir dali começar a fazer uma grana que eu jamais imaginei na minha vida poder fazer grana daquela maneira com a aposta esportiva. Então virou a chave e as coisas caminharam. De lá para cá eu estudo isso. Números, dados, ciência de dados aplicada ao futebol, tecnologia aplicada às apostas esportivas, e essa é a minha vida. Top, muito legal. Então, encerramos aqui a parte técnica, já era mais uma introdução. E falando também em introdução, como que você se tornou santista? Teve alguma influência? Cara, isso é mó barato. Essa história é mó barato, porque eu era São Paulino. Quando eu era bem pivete. Eu era São Paulino. Por que eu era São Paulino? Porque eu, com 6, 7 anos, mais ou menos, eu morava onde? São Paulo. Então, para mim, quem mora em São Paulo é São Paulino. Era a regra. Era a regra. Então, e eu tenho certeza que tem um monte de criança que é São Paulina só por causa disso, porque mora em São Paulo, então tem que torcer para São Paulo. E não tem nada a ver, mas é o que eu sabia. Porque meus pais não torcem para time nenhum. Uhum. Meu pai é muito cristão, eu também sou, e meu pai fala assim, eu torço pro Corinthians. Mas por quê? Porque tem um livro de Coríntios na Bíblia, então eu vou torcer pro Corinthians. Tá, então eu nunca aprendi nada de futebol com meus pais. Meu irmão palmeirense nunca se importou em me dar uma camisa do Palmeiras e não sei o que, me converter pra porcada. Só que eu tinha primos, tios, cara, a grande maioria dos meus primos e tios são santistas, quase todos. E eu tenho um primo, né, infelizmente ele faleceu com 30 anos, ele era atleta e jogou no Santos. Olha só. Então ele jogou como atleta profissional e me deu a minha primeira camisa do Santos, eu devia ter uns 7 anos, mais ou menos. E uma camisa número 6, eu nunca me esqueço, camisa número Legal. 6. Ele me deu, eu vesti, achei sensacional e viu que caiu bem? Me tornei santista a partir daquele momento. Legal, então foi uma boa influência. Foi, exatamente. Você já teve algum green ou red muito grande no Santos ou você costuma deixar de lado assim o jogo do peixe? Cara, eu opero todos os jogos do Santos que eu tenho oportunidade. Normal. Eu não tenho problema nenhum em operar os jogos do Santos. Eu não consigo operar jogos da seleção brasileira em Copa do Mundo. Não tenho condição. É melhor estar engraçado até porque eu gosto tanto da seleção brasileira na Copa do Mundo, porque é só na Copa do Mundo, em outros eu já não... Eu gosto muito de Copa do Mundo. Dia de jogo da seleção, eu gaguejo. Se eu fazer um vídeo com você, eu vou gaguejar. Eu vou tremer, eu fico tremendo, assim. Sério, eu tremo de verdade, assim. Legal. A minha ansiedade é tão alta. Todo mundo, a emoção é outra, né? Cara, eu não tenho condição. Agora, os jogos do Santos, eu não tenho problema nenhum em trabalhar back Santos, lei Santos. Teve um jogo do Santos há uns 2 anos atrás. Foi 2 anos atrás, acho que foi uns 2 anos. Foi um jogo da Libertadores. Acho que foi, não sei se foi contra o Barcelona de Guayaquil. Teve algum jogo que o Santos estava mal. Teve um ano que o Santos foi eliminado pelo Barcelona. O Barcelona chegou até a final depois. Eu acho que foi isso daí. E o Santos estava mal e o Santos era favorito, né? Tinha ódio de favorito naquele jogo. E eu opero muita simetria, né, no mercado, que é uma regra universal em qualquer lugar da Terra. Se operar simetria, não tem como não fazer grana. E rolou uma simetria absurda no Lei Santos. Eu entrei gostoso, inclusive entrei com mais de uma stake naquela operação, porque era uma puta oportunidade. O Santos tomou um gol, cara, foi engraçado, porque a minha esposa estava do meu lado e eu comemorei pra caralho. O Santos e ela não entendeu? Ela, porra, não sei o quê. Eu falei assim, óbvio. Santista também, não? A minha esposa é corintiana. Eu gostaria que o Santos estivesse bem para eu trabalhar a favor do Santos e ter green nas duas Exato. Pontas. O green é emocional também. Eu não tenho problema nenhum, cara, em trabalhar, mas também não tenho muito, não tive resultados incríveis a favor do Santos, nem contra o Santos que se destaque. Tá na média ali, então. Uma coisa especial. Não, para mim é um jogo como qualquer outro. Dá para trabalhar de boa. No live para operar, assim, de boa. Show.
Costuma ir pro estádio? Muito pouco, cara. Mas Muito já foi. pouco. Já fui. E, Clarinha, fui pouquíssimas vezes pro estádio, assim, se eu fui umas 3 vezes na minha vida pro estádio, foi muito. Eu sempre tive Lembra uma qual foi rotina um pouco complicada de trabalho, assim, que me impedia, né? Então, hoje, mas você trabalha com futebol hoje, não é legal ir pro estádio? Não, se eu for pro estádio, eu não consigo trabalhar. Eu não consigo trabalhar. Internet, quem foi pro estádio já tá ligado, a internet do estádio não funciona. Exato. Imagina, eu tô ali no live tendo que sair da operação e não tem funciona, como. tá errado, né? Então, como. o jogo tá rolando, eu tô em casa. Eu acabo acompanhando mais o Santos pela TV mesmo, à distância. Exato. Aí. Exato. Qual foi o gol que você mais comemorou? Lembra? O gol do Neymar na Libertadores contra o Penharol. Puta que pariu, cara. Aquele gol que o Neymar marcou ali naquela final. Naquela final eu tava tenso. Naquela final eu não tinha. Ali não dava pra operar, né? Final de Libertadores também já é abusada aí é demais, né? E torcer contra aí não vai, cara. Aí não dá. Aquilo ali eu parei para assistir. E foi o primeiro jogo muito difícil, muito difícil. A decisão foi aqui, foi no Pacaembu, né? Exatamente. E aí, o segundo jogo, pô, não é possível, cara, que o Santos não vai ganhar com o Neymar. Não. E aí, quando o Neymar marca aquele gol, cara, putz, aí a casa veio abaixo. O time era forte, hein? Aquele foi, com certeza, o gol do Santos que eu mais comemorei na minha vida, foi aquele lá. E o gol mais bonito? O gol mais bonito foi o gol contra o Flamengo, o gol do Puskás do Neymar. Aquele ali. Jogaço. Apesar que teve um gol contra o Santo André também, na época que tinha o Neymar, Robinho no Santos. O Santos goleava todo mundo. Santo André, que foi absurdo. O Neymar driblou uns 3, 4 caras dentro da área e foi absurdo. Mas tem muitos gols bonitos. Aquele gol do Robinho na pedalada contra o Rogério do Corinthians foi demais. Aquele ali também, aquele pênalti, né? Na verdade, ali. Foi pênalti. Mas aquele lance ali foi incrível. Inclusive, esse lance aí vai ser assunto de uma pergunta mais pra frente. Hein? Show. Então, mas o gol, se tiver que escolher um, foi o gol do Neymar lá contra o Flamengo. Puta, que golaço mesmo. Mudando um pouco agora o clima, qual foi o jogo mais triste que você acompanhou? Provavelmente uma derrota, né, do Santos. Foi a final de 95 contra o Botafogo. Ridículo. Até hoje eu tenho raiva daquele juiz que deu uma égua. Não tinha VAR, né? Não tinha VAR. Aquele ali foi, cara, o sentimento de indignação, mano. Ali era meio que um renascimento até do Santos, né? Uma nova geração, talvez, ali de torcedores. Aí primeiro foi do nada, né? Ali muita gente. Time. Em 94, o Santos entra no Campeonato Brasileiro para não cair. O Santos começa para não cair mesmo, porque o time estava quebrado, com vários BOs politicamente, falido, assim, Então, os jogadores que estavam ali eram jogadores de base, que não tinham salários altos. O próprio, né, Giovani que está... Do outro lado, aí. O Giovani está aqui, e ele veio, ninguém sabia que era Giovani. O cara, né? E aquele time do Santos foi uma surpresa absurda para todo mundo, porque não era para jogar, não era aquele time para jogar, era um time para não cair, né? Era aquele jogo do Santos, do time para não cair, e acabou fazendo campanhas incríveis, né? De jogos incríveis, sensacionais. Principalmente contra o Fluminense, né? Nossa, cara, aquele contra o Fluminense. Foi a semifinal. Aqueles 5 gols lá, mano. Puta que aquele foi foda. Aquilo foi histórico. Se você pudesse apagar um gol da história, talvez. Eu não lembro quanto foi a final contra o Botafogo. O Botafogo ganhou no Pacaembu? O Botafogo ganhou. Eu não me lembro agora quanto é que foi o jogo também. Mas eu teria apagado aquele gol. Aquele gol mesmo. Para tirar essa tristeza aí. Apagar, cara. Tem um outro também recente que pudesse apagar aquele gol do Palmeiras no último minuto do jogo ali, que o Santos poderia ganhar a Libertadores. Foi o gol da final da Libertadores. Vagabundo, né? E aquele também você poderia apagar. Breno Lopes. E um quase gol. Uma bola que, talvez, se aquela bola entrasse, poderia mudar a história do campeonato ali. Consegue lembrar de algum lance? Quase gol do Peixe. Gol. É mais difícil da gente, porque normalmente fica na memória os gols, né? Fica na memória o gol. Um quase gol, cara. Essa é a pergunta mais difícil de buscar. Não me lembro agora. Se eu lembrar durante aqui, eu resgato. Agora não me lembro. Problemas. Quase gol.
Estamos aqui numa era, talvez nessa última década, que o Corinthians construiu a sua arena, o Palmeiras se reformulou. Você gostaria também que o Santos passasse por isso, tivesse uma nova arena? Cara, isso só faria sentido assim. Eu não gostaria que o Santos fizesse como o Corinthians fez. Uhum. Encher de dívida, aquela. Se o Santos fizesse, o Santos quebra. O Santos é tido como um dos 4 grandes de São Paulo, mas o Santos não é de São Paulo, da capital. Uhum. O Santos é um time. Eu até zoo com isso com os corintianos, com os São Paulinos e palmeirenses, porque como é que vocês conseguem tomar um pau na história para um time de vila? Porque o Santos é um time de vila. Time lá da Vila Belmiro, de Santos, uma cidade lá afastada, que com muito pouca estrutura comparada com a capital de São Paulo. E vocês conseguiram tomar um pau na história do Santos em vários momentos, né? Exceto o Palmeiras, que o Palmeiras brigou muito ali com o Santos durante a história. Então, só que o Santos não tem estrutura até hoje, cara, se o Santos contrair uma dívida monstruosa, o Santos quebra. Agora, se tiver condição financeira, seria legal. Mas também existe um grande charme na Vila Belmiro. Exato. É isso que eu ia perguntar, se o problema seria só a parte financeira ou o fato de deixar a vila, né? Exato. Eu acho que eu não concordo em deixar a vila. Se fosse fazer algo, teria que fazer alguma coisa ali. Só que ali não dá para expandir. Para expandir ali, não sei se você já foi lá na Vila Belmiro, mas ali é um bairro que você passa e você nem percebe, às vezes, tem um estádio ali. Eles têm que comprar tudo que está em volta do lado para conseguir expandir ali o estádio. Então, não dá muito para crescer, para expandir. Então, eu acho que fazer algo na capital não faz sentido. Aqui eu vou construir o estádio do Santos aqui na capital, não faz sentido, porque o Santos não era a capital, Teria que ser mas que tenha torcedores. Então, cara, eu não me incomodo de ter ali a vila, a torcida, o pessoal ficar zoando, que a vila cabe só não sei quantas pessoas, não sei o quê. Mas, cara, é um alçapão. Se você, uma curiosidade aqui, você sabia que se você tivesse lá desde 2013, por exemplo, se você tivesse operado Beck Palmeiras jogando em casa, Beck Corinthians jogando em casa, Beck São Paulo jogando em casa, você não teria feito dinheiro apostando? Teria sido negativo. Claro que contando as odds, provavelmente todos ganharam mais do que perderam, mas as odds são menores. Exato. Agora, se você tivesse feito o Beck Santos de 2013 para cá, colocando apenas R$100, você estaria com mais de R$18 mil de lucro. É um dado interessante. Porque é um dado de gente doida, né? Que estuda números. Assim. Eu tenho base de dados. Mas talvez por ser uma média, uma odd média mais alta, será não? Ou também não, pelo aproveitamento. O mercado precifica mal o Santos em casa. Porque precifica mal. Aí a odd fica mais alta e. O mercado dá valor para o Santos em casa, porque o Santos jogando em casa, historicamente, né? Ele tem um desempenho melhor do que o mercado acha que ele vai ter. Então ele precifica mal, muito mal, precifica mal. O Santos e os outros times ele já precifica melhor em casa, porque eles estão mais na média. Então o alçapão ali do Santos jogando em casa naquela vila pequena tem feito diferença historicamente nos títulos, nas vitórias do Santos. Show de bola. E é um dado que as casas provavelmente ainda não têm, né? Porque senão já poderia começar a precificar um pouco. Na verdade, não é nem que não tem, eles até têm. O problema é que as casas não têm muito o que fazer em relação a isso, porque uma casa dá a impressão que a casa precifica um jogo, mas não um jogo que ela precifica um grupo de jogos. O mercado precifica por grupos, e o Santos acaba entrando no meio desses grupos. É um assunto que a gente pode falar tecnicamente num outro momento, mas o mercado não tem muito o que fazer com coisas desse tipo. Então, ele precifica como ele tem que precificar. Se ele fizer isso diferente, ele deixa um cobertor curto dentro de outros jogos de outros grupos. Enfim, outro grupo ali que vai sair. Boa. Voltando aqui, a gente escolher entre uma situação e outra do passado aí do Santos. Você comentou da pedalada, né, que foi do Brasileirão de 2002, né? Você apagaria da história para apagar junto o 7-1? Não. Mantém do jeito que foi. Cara, essa parada de sofrer goleada faz parte do negócio. E eu acho que tudo isso só deixa ainda mais gostoso quando você vai e toma uma pancada de, por exemplo, eu torci demais para a final das Olimpíadas ser Brasil e Alemanha.
Por quê? Porque eu queria ver o Brasil dar um pau na Alemanha. A gente Assim não deu um pau na Alemanha, mas ganhamos. como no Rio, né? Então, esse negócio de você apanhar um dia e voltar depois com sangue no olho, para não, agora a gente que vai bater, eu acho isso legal. Eu acho que isso faz parte do futebol, isso faz parte da paixão do negócio. Então, não apagaria jamais. Então, o Santos tomou 4 que foi. Corinthians, né, na Copa do Brasil. Copa do Brasil. Tomou 4 e isso fica engasgado. Sim. O Santos não tem time hoje para dar para revidar. Mas em algum momento, historicamente teve, eu acredito que vai continuar tendo. Teremos outros Robinho, Neymar, vai surgir uma galera. Nós sempre vamos surge. Dar um pau no Corinthians em algum Todo momento. Ano surge. Hã? Todo ano surge aí lá na Vila. Surge, cara. Tem uma galera. O Santos tem uma revelação ali. Muito forte. Uma galera que de olheiros ali da molecada, muito forte, cara. Então, Corinthians que aguarde. Vai ter troco. Veremos. E ainda de talvez mudar um pouco a história. Você gostaria de ter ganho do Barça ali em 2011, depois do Peñarol, mas para isso, nem o Corinthians nem o Palmeiras tivesse sido rebaixado? Ganhava. Gostaria do título e Corinthians e Palmeiras nunca cairiam. E se tá tudo certo. Palmeiras, Corinthians, eu queria aquele Mundial, cara. Porra, se o Santos ganha do Barcelona, com o Neymar, né, com aquele negócio todo, e ganha do Barcelona, puta badalado. Se o Santos ganha aquele jogo, era zerar a vida. A partir dali, o Santos podia ir para a terceira divisão, mas fala, foda-se, ganhamos do Barcelona o Barcelona. Eu tinha para mim, olha só como o torcedor é louco, né? Inclusive, isso pode atrapalhar a gente nas apostas, às vezes. Eu tinha para mim que era o seguinte: quais são os 2 melhores times do mundo na atualidade? Santos e Barcelona. Olha a loucura. Tava certo isso para você. Porque para mim tava certo. E óbvio, o Barcelona tinha o melhor time, mas eu tinha realmente esperança que dava o Santos conseguir fazer um bom jogo contra o Barcelona. E se perder com dignidade. Eu não imaginava aquilo. O que aconteceu ali, cara, foi uma quantidade de foi jogadores que jogavam no videogame com aqueles caras e agora se viram na frente dos caras, emocionalmente tremeram. Se encontraram ali no túnel. Ninguém jogou o que sabia, porque se o Santos jogasse o que sabia... O Santos tinha um time muito forte. Tinha um time bom, cara, só que não dava para ganhar, talvez, mas não ia tomar um pau, e eu tenho certeza absoluta que na hora que o Barcelona deu uma tirada de pé. Eu tenho certeza que, porque se o Barcelona quisesse, faria uns 10 gols no Santos, naquele jogo lá. Como fez o outro, né? Meteu 8 no outro jogo. Exato, no amistoso. E o Santos foi o time, posso estar enganado, mas talvez o time tenha tido mais facilidade na semifinal, que pegou, se não me engano, o Kashiwa, lá do Japão, e fez 3. Fez 3, Neymar fez outros times chegaram tudo no sufoco. O Santos foi um time que chegou bem lá e sobrou na semifinal. Talvez tenha sido o único. Você falou de rebaixamento agora nessa última aí. Você acha que na atual situação do Santos, que quer queira, quer não, o Santos brigou contra o rebaixamento no Paulista e nas 2 últimas rodadas. Valeria a pena ser rebaixado, mas que para isso você tem a certeza que vai reestruturar e talvez em 5 anos garantir uma Libertadores? Cara, eu vou falar uma coisa para você. Eu, infelizmente, acho que se o Santos for rebaixado, o Santos vira uma portuguesa. Difícil não voltar. Sobe mais por uns bons anos. Por quê? O Santos, ele é grande pelos títulos que conquistou, pelo histórico, por Pelé, por uma série de coisas. Sou apaixonado pelo meu time, tá tudo bem, mas eu também sou um cara estoico, né? O estoico, ele é muito realista, a gente vai na razão. E analisando racionalmente, o Santos não tem estrutura. O Santos não tem financiamento, o Santos não tem grana e nem poder de gerar tanta grana quanto gera, por exemplo, um Palmeiras, um Corinthians. Cara, para mim, eu não entendo como o Corinthians não é uma puta de uma equipe forte, porque aquela torcida paga o que... Se o Corinthians vem e fala, galera, ó, vamos comprar fulano de jogador, custa X milhões, precisa aí de que todo mundo pague para mim milão durante o ano. Milão. Além que vocês já fazem todo mundo, Corinthians pagar milão. A torcida vem e paga. Os caras são loucos. A galera vai e paga. O Santos não tem esse poder de gerar renda com uma torcida muito grande, muito apaixonada, como é alguma torcida do Corinthians, por exemplo, aqui em São Paulo. Então, o Santos, se vai para a segunda divisão, vai perder patrocinador, vai ter patrocínios mais baixos e não vai ter grana
para montar um time competitivo e vai jogar a pau com times que estão lá na segunda divisão e vai ter muita dificuldade. Então, se o Santos cai para uma segunda divisão, é o maior terror para mim que pode rolar. Não faria bem para o Santos, não seria aprendizado para o Santos. O Santos ia se ferrar demais se caísse para a segunda divisão. E este ano, eu confesso para você que eu fico com medo. Só não fico com tanto medo porque eu estou vendo que tem times que estão muito ruins. Mas até que virou o turno, agora, não sei quando o pessoal está assistindo o vídeo, a gente está gravando bem no intervalo do primeiro para o segundo turno aqui do Brasileiro, né? E o Santos até que fez uma pontuação que para brigar para não cair, tranquila. Se eu não me engano, está com 25, né? Então, não está no desespero, não tem que fazer um segundo turno melhor do que o primeiro, né? Só, teoricamente, manter que está tranquilo aí. E tem time ali que está afundando mesmo. Mas é isso, está respondido então que o Santos não caia. De títulos, os títulos que você já viu do Peixe, teve algum título fora Libertadores que você mencionou que mais te marcou? Ou brasileiro, ou uma Copa do Brasil? Ou até um Paulistão? Cara, todos os títulos que nós ganhamos contra o Corinthians. Mano, eu tenho... 2002? Mano, eu tenho uma parada assim, eu torço demais contra o Corinthians, mano. Você não tem noção, velho. Porque eu tenho muito amigo corintiano, mas muito amigo corintiano. Sim. E esses caras são muito chatos, mano. Os caras são chatos demais. Inclusive o César. O César é corintiano e assim, aguenta o homem. Então, tudo que o Santos ganhou, todos os títulos que o Santos ganhou contra o Corinthians são marcaram os títulos os melhores, assim, os mais comemorados para mim. E tudo que o Santos ganha contra o Corinthians é melhor. É melhor do que contra o Palmeiras. Contra o São Paulo, para mim, nem tem graça. O clássico São, que ele chama aqui São Paulo. São Paulo, para mim, não tem nem café com leite. Agora, contra o Corinthians e contra o Palmeiras, que o Palmeiras tem sido nosso algoz, né, na história toda, e agora também, tá sendo tenso. Mas eu gosto de ganhar do Corinthians. Então, vou encaixar uma pergunta nos moldes da anterior. Você trocaria aquele título de 2002, né, o brasileiro que foi o das pedaladas, perderia ali aquele título, porém, em 2012, o Santos era atual campeão da Libertadores e fez a semi da Libertadores, né, contra o Corinthians. Eliminasse o Corinthians ali. O Corinthians perderia a Libertadores dele e você deixaria o título de 2002 para trás. Trocar o título de 2002... por eliminar o Corinthians em 2012. 10 anos depois. Aí é tentador. Aí já pensa, né? Aí é tentador. Que aí o Santos ia tentar a final contra o Boca para buscar o Tetra, né? E o Corinthians não teria ganho. Cara, olha, eu acho que nessa situação eu trocava. Tá pagando as pedaladas, hein? Eu acho que nessa situação eu trocava. Eu poderia viver sem aquele título, mas para ver o Corinthians também sem a Libertadores também. Eu viveria bem com isso, sem problema. O Santos tinha um time muito forte ali naquela Libertadores também, cara. Eu lembro perfeitamente. Bom, vamos lá. Falando um pouco agora dos jogadores mais recentes aí da história do Santos, principalmente os desse século aqui. Fábio Costa ou Rafael Cabral no gol do Santos? Fábio Costa. Fábio Costa. Na lateral, Léo ou Kleber? Léo. Diego ou Ganso? Puta, cara. No Santos, o Ganso. Eu era apaixonado pelo futebol do Ganso. Achei que ia ser o novo Rivaldo. Não sei vou nem colocar o Giovani aqui, senão você vai escolher Giovani. Não, aí não tem nem jeito. Aí é Giovani. Ricardo Oliveira ou Alberto? Alberto, que era do time de 2002, né? Dois caras fortes aí, hein? Cara, eu vou ficar com o Alberto. Por fim, essa daqui talvez seja mais polêmica. Robinho ou Neymar? Neymar. Mesmo pelo que fez no Santos? Cara, o Robinho é um puta de jogador, deu muitas alegrias pra gente. Mas pra mim o Neymar tá um nível acima do Robinho. O Neymar, ele é um jogador mais... Ele é mais foda. Eu não... Os dois são bons, não é que um é melhor do que o outro, os dois são feras, mas o Neymar, pra mim, ele dá um drible depois do drible. O Robinho driblava, era rápido,
sabia marcar gols, inteligente. E agora o Neymar, ele inventa um drible no meio de outro drible, cara. É louco. Sei lá, cara, é uma parada É outro diferente. nível, né? É outro O nível. Neymar, eu tô falando dos dois no auge, né? O Neymar Claro. não tá mais no seu auge. Agora, o Neymar, no seu auge, ele era completamente imarcável. Não tem como marcar o Neymar. Não tinha como marcar o Neymar. É impossível. Não tem como. Ele, não importa o espaço que você fecha, ele passa. Então, cara, o Neymar, para mim, para mim, do que eu vi enquanto eu tô vivo, não vi Pelé, Garrincha, não vi os Claro. caras jogar. Então, dos caras que eu vi jogar, e isso aqui vai ser polêmico, e tá tudo bem, pode falar que é clubismo, mas eu gosto muito mais de ver o Neymar jogar do que o Messi. Gosto demais do Messi, do CR7. Não é questão de quem é melhor ou não. A gente Mas coloca eu lá, gosto do o drible. trader afirma, Neymar é melhor que Messi. Cara, assim, eu gosto do drible, mano. Eu gosto da humilhação do futebol. Eu gosto que o cara vai, mete uma caneta, volta, chama o cara. Edmundo. Achava muito louco o Edmundo jogando. Então, eu gosto disso. Então, para mim, E é uma pena que lá na França dão até amarelo para isso, né? enfim, é um negócio, cara, que... Então, para mim, o show do futebol merecia mais jogadores como o Neymar no seu auge, assim, né? Boa. Então, o Neymar, para mim, é melhor que o Robinho nesse sentido. Neymar. E treinador, eu coloquei 3 opções aqui como treinador. Leão, Muricy ou Lucha. Cara, eu vou falar uma coisa para você. Eu colocaria aí no Santos. Os 3 tiveram bons trabalhos no Santos. Né? O Muricy, eu acho que é o cara, né? Muricy. Só que eu gosto do Lucha, o Lucha passou bem pelo Santos, eu gosto do Leão, mas eu tenho um cara que eu gosto demais, que como treinador do Santos, já passou pelo Santos algumas vezes, que é o Dorival Júnior. Dorival. Eu gosto do Dorival Júnior, gostei das passagens dele pelo Santos, eu gosto da forma com que ele lida com o treino do time. Eu acho ele um técnico, eu gosto dele, eu gosto do Dorival Júnior. Mas o Muricy, para mim, tá aqui. Tá boa. Falando em clássicos, qual é para você? Provavelmente vai ser contra os Corinthians, pelo que você já mencionou. Mas tem algum clássico inesquecível? Se você fosse destacar um, qual foi o jogo? Cara, tem muito jogo aqui mas eu vou falar recentemente. Tá. Foi o Santos e Palmeiras na Copa do Brasil. A última final que eles se enfrentaram pela Copa do Brasil, da máscara lá, do Ricardo Oliveira com Praza, aquela parada toda. Foi o jogo de ida na Vila. O clima que se criou ali, aqueles 2 jogos foram jogos bem... Cara, foram belos jogos de futebol, assim. O espetáculo em relação à provocação antes, eu acho da hora isso acontecer. O Lucas Lima, eu acho que era do Santos ainda, né? Oi? O Lucas Lima, eu acho que ainda era do Santos, não era? Eu acho que ainda era. Que ele provocava o Palmeiras pra caramba, Então, falar assim, recentemente, aquele ali foi... Aqueles 2 jogos ali foram... Cara, o Santos perdeu, né, a Copa, mas foram bem marcantes. Perdeu um gol no final do primeiro jogo, não foi? O Santos estava ganhando o jogo na Vila e perdeu um gol ali que poderia não também... podia ter perdido aquele gol de jeito nenhum. Poderia matar a parada ali. Foi isso. Tem algum jogador de rival, Corinthians, São Paulo ou Santos, ou Palmeiras, perdão, algum jogador que você não consegue aturar? Roger Guedes. Roger Guedes. Por algum motivo específico, não? Preguiçoso pra caralho, mano. Esse cara tá no meu time, mano. Não queria esse cara no meu time nunca. Preguiçoso, mano. Ele parece um cara, um bom atleta, pá. Mas assim, em campo, é um cara preguiçoso demais. Ele não ajuda o time, ele não corre, ele não ajuda pra... Ele e o último jogo, que o Corinthians perdeu do Goianiense. Não dá, cara. O Yuri Alberto corre de um lado para marcar, para ajudar, e ele andando do outro lado. Depois eles revezam, aí o Yuri Alberto continua correndo do outro lado, e ele panguando do outro lado. Caralho, ele é preguiçoso, cara. O cara, putz, eu sei lá, mano. Esse cara, pra mim, não serve pro peixe. Passa longe do meu time. Boa. A gente tem uma parte agora que são perguntas aleatórias, não exatamente sobre o Santos, mas sobre futebol como um todo. E são perguntas aleatórias.
Então, pode falar qualquer número aí de 1 a 100. 20. 20. Deixa eu pôr ela aqui na tela. Tirando o seu time, qual é o uniforme mais bonito dos clubes brasileiros? O mais bonito. Pensando aqui nos últimos que eu vi. Não é o do Coringão, não? Então, cara, o Corinthians tem uma camisa bonita, mas não posso falar do Corinthians Não de jeito pode, nenhum. né? Aquela camiseta do Senna. Tô tentando lembrar aqui de alguma outra, uma camisa que eu... Do Cruzeiro. Eu gosto muito de azul. Azul, inclusive, é minha cor predileta. E eu Boa. acho a camisa do Cruzeiro uma camisa muito bonita. A do Corinthians também é muito bonita, né? Não posso tirar. É uma Deixa, camisa legal. Mais um número aí. 1. Vamos lá. Aqui acho que você já até respondeu, né? Por que você torce para o Santos? Esse já foi. Vai no 10, vai no 10. 10. O que você faria se por alguma razão o Santos deixasse de existir? Ah, cara, eu ia torcer pro Flamengo. Flamengo? Eu ia torcer pro Flamengo. Eu gosto do Flamengo. Eu digo que no Rio, o meu time é o Flamengo. Eu gosto do Flamengo contra o Santos, claro que eu torço pro Santos. Se o meu time deixasse de existir, eu ia virar flamenguista, mas não ia ser a mesma paixão pelo que eu tenho pelo Santos. Ia ser um secundário, só para não ficar torce para quem é, para ninguém. Meu time não existe mais. Então eu torço pro Flamengo. Torceria ali pro Diego, pro Gabigol. Não, o Gabigol também não gosto, não. Gabigol também, eu acho o Gabigol... Mas gostava ele ainda, antes dele pro Flamengo, você gostava dele ainda? Depois de sair pro Santos na Europa? Eu sempre achei ele muito menos do que ele acha que é. Eu acho... Não bateu. O meu Santos com o Gabigol não bate. Não vai, cara. Eu acho que ele é um cara muito... Ele extrapola a confiança para a arrogância. Porque tem gente que é só confiante. Agora, eu acho que ele já extrapola a confiança para a arrogância. E se ele ainda fosse bom, você teria que aturar. E eu acho que ele é só um jogador ok. Se tirar o Arrascaeta, ali os caras que... O Arrascaeta, o Bruno Henrique, os caras que alimentaram ele a vida inteira ali, não faria ele é um bosta, mano. Sei lá, mano. Eu acho ele fraco, mano. Eu acho ele fraco. Não sei nem porque esse cara foi parar na seleção algum dia. Então, na Copa do Mundo, de jeito nenhum. Hã? Gabigol na Copa do Mundo, de jeito nenhum. É louco, não. Tem espaço. Nem para servir comida para os caras. Tá, não. Boa. E a última aqui, vou pedir para você escalar o seu Santos de todos os tempos, ou melhor, o Santos que você viu, né? O Santos desde que você acompanha. Puta, mano, vamos lá. Eu sou péssimo em nomes. Qualquer coisa eu tento ajudar aqui na memória. Vamos lá. Goleiros. Cara, goleiro, eu vou deixar o João Paulo que tá agora. O cara é o único jogador do Santos hoje que o Santos tá numa posição que tá garantido. Que é um cara... O Santos, inclusive, sempre teve bons goleiros, né? Que se não tivesse ele, poderia ter passado maus bocados aí nos últimos anos. O Santos sempre teve bons goleiros. Zagueiros, numa fase legal que chegou no Santos. O Edu Dracena era um capita bom. Capitão da Libertadores, né? Agora, Alex. Lembra do Alex? Lembro. Ele foi pro Milan, se eu não me engano, né? Eu não sei. Ele jogou no debate, se não me engano, também um tempo. Eu acho que jogou no Chelsea. Ele cobrava uma falta que era um animal, cara. O Alex era foda. Então, a dupla de zaga ali. Laterais. O Léo pela esquerda. Na direita, a gente tem o Danilo. Quem mais passou por ali? Danilo, que também estava na Libertadores, né? Eu vou ficar com o Danilo. Então, João Paulo, Danilo, Alex, Dracena e Léo. No meio. Puta, no meio vai dar briga ali. Não tem como, né? Como que vai encaixar no meio vai ser, cara, putz. Eu queria muito o Giovani e o Ganso no mesmo time, no auge. Pode ser, o seu time imaginário, vamos de Giovani e Ganso. Encaixar esses caras aí,
Mas o Giovani tem que estar lá, o Ganso aí. Quem que vai ser o cara para segurar ali agora? O volantão. O Arouca. O Eu Arouca teve uma boa fase no Santos. eu tava pensando nele aqui, mas tô pensando se tem alguém que passou por ali que eu vi jogando lá das antigas. Mas o Arouca é um bom nome. Que jogou bem. O Alisson, cara, Uhum. o Alisson também ele fez um papel legal no Santos. Tem uma história bonita Tom de também. guarda ali mesmo, fez umas temporadas legais. Eu fico Boa. ali. Mas o Arouca foi importante naquele time do Santos lá também, então vamos no Arouca, vou deixar o Arouca ali para O Alisson tá no banco. o Alisson ficar ali no banco. Boa, boa. Lá na frente. Aí vou colocar ali mais o Neymar, Robinho. Neymar, Robinho. Só falta só um, hein? E eu vou colocar um que é o cara que me fez aprender a comemorar gols. Esse aqui é muito das antigas mesmo. Ele ainda estava lá em 94, na época que o Giovani chegou no Santos. Inclusive, foi quando o Giovani. Esse cara estava há 9 jogos sem marcar gols. Olha, cara, puxar na minha memória agora. Caramba. Ele estava 9 jogos sem marcar gols. E o Giovani entrou, ninguém sabia quem era o Giovani deu um passe e ele marcou o gol. Por isso que o galera começou a falar do Giovani. Lá em 94, que é o Guga. Guga. Grande Guga do Santos, Guga. que era Centroavante. ele, e tinha um outro 9, que era o... Putz, como é que era o nome do outro? Porque o Guga era meio reserva dele. Lembro do Guga. Esqueci o nome do outro. Ele era bem na época que tinha o Evair no Palmeiras. Meu irmão ficava me zoando. Quem é Guga, rapaz? É Evair. Quem é Guga? Né? Não, mas o Guga era muito bom também, pô. Então o Guga foi o cara que me fez me aprender a comemorar gols pelo rádio. Eu ouvi rádio e o narrador dizia, tá lá, gol, Guga, Guga, Guga. Não confundir com o Cuca, que nessa época o Cuca jogava, não sei se estava no Grêmio, mas é o Guga mesmo, do Santos. É o Guga. Era Guga. Boa. Treinador? Hã? E o treinador, Dorival? Treinador Muricy. Boa, então ficamos com o João Paulo, Danilo, Alex, Dracena, Léo, Arouca, Giovani, Ganso, Neymar, Guga e Robinho. Timaço, né? E ainda tem que ficar o Diego de fora. O Diego também começou bem no Santos. Sim, tá no banco. Tá no banco ali do lado do Alisson. O Diego fica ali no banco, o Alberto, o Carlos Oliveira, ficam ali no banco. Muita gente boa aí, né? Bom, é isso. Aproveito aqui para até agradecer um amigo meu, viu, Ricardo? O cara que santista fanático, canhota, parceiro meu das antigas, que até ajudou em algumas perguntas aqui. O cara que não perde um jogo do Santos aí por nada e ajudou a formular, então um abraço aí para ele. Ricardo, novamente lhe agradeço o seu espaço, sua agenda aí super corrida, para trazer um pouquinho aqui do seu lado torcedor aí pro pessoal que quer te conhecer também como santista, né? Cara, obrigado aí por esse papo legal, é muito leve, porra, trocar ideia sobre é legal. Futebol, né? É tanta coisa técnica que a gente fala. Exato, é pra gente tirar um pouco o peso. Então, valeu aí, espero que a galera que te acompanha aí, acompanha o trabalho aí de vocês. Vou deixar todos os seus links aqui embaixo também, você me manda tudo, vai ficar tudo aqui embaixo, tudo certinho. Se a galera quiser ouvir um papo chato sobre números... É um papo que me interessa muito, eu sou muito fã de números também. Quem tiver saco para isso, tá lá. Segue a gente lá no Instagram da Full Trader, no YouTube aí também. A gente também tem um programa que a gente faz ao vivo todos os dias, às 19 horas, que é um programa chamado Dia de Trade. Para a gente vai lá, fala umas groselhas, fala uma análise de uns jogos, faz alguns jogos ao vivo, enfim, um ambiente gostoso ali para a gente falar sobre a aposta. Então, o pessoal que quer conhecer, tá entrando agora, pode te procurar. É isso aí. E o caminho mais fácil é o Instagram, né? A galera lá pro Instagram, arroba Full Trader lá. Tá, joia. Todos os links estão aqui embaixo, pessoal. Então, comente aí o que você achou, se mudaria alguma coisa aí na escalação, em alguma resposta aí do Full Trader, principalmente os santistas, deixe seus comentários aí. Não esqueça também de aquele papo básico de YouTube, né? O like, se inscrever, tudo mais. E tamo junto. Obrigado, até a próxima. Um abraço.